Paz e graça. Amém. Então, nós estamos indo para a Índia no próximo ano. Nós estamos estudando inglês. Eu estou estudando e, por enquanto, estava estudando em casa. Agora, esse mês de janeiro, eu fiz a matrícula. Eu creio que essa semana já começam as aulas. O curso não é um valor muito baixo, é para mim, para a Janaína. E quem puder nos abençoar, nós estamos aí para ser abençoados. Você também será abençoado com isso. Eu escrevi 2 livros. Um eu escrevi ano atrasado, no final do ano atrasado, que é o que é teologia, está ali, e o outro é aquele lá, Teologia da Fraqueza. E Teologia da Fraqueza é um livro que Deus colocou no meu coração quando eu descobri que era autista, eu descobri o autismo, e não é um livro de biografia, é um livro que eu fiz uma análise dos textos de Paulo, principalmente em 1 Coríntios, o texto que Paulo diz, Jesus diz para Paulo que ele encontrava o poder na fraqueza, e meu livro é sobre isso. Quem não tiver dinheiro hoje, pode falar comigo. Quem quiser passar cartão, eu tenho o celular. Quem quiser fazer Pix, mas quem não tiver o dinheiro nem cartão e quiser adquirir, pode falar comigo, anote seu nome, seu telefone, a conta e a senha. E depois a gente... É isso. Sim. Bitcoin. Então, mas não fique sem. E leve para casa e leia. Leia, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, porque eu reli meu livro umas 50 vezes já, porque para ler, reler e corrigir. E cada vez que eu leio, eu falo assim, Deus é muito bom, porque eu não conseguiria escrever esse livro se não fosse Deus que me ajudasse. Não é uma obra-prima, mas é um filho que eu tive. Eu creio que Deus pode abençoar você. Amém. O irmão falou ali que ele é da Igreja do Véu, e eu fui da Igreja do Véu desde os 9 anos até os 16 anos. E é aquilo que ele falou, a igreja tem essa perspectiva de que outras igrejas não vão ser salvas. E foi esse o motivo de eu ter saído de lá. Porque eu comecei a ler a Bíblia e eu falei, isso não faz sentido. Mas a Igreja do Véu tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa que eu trago comigo até hoje. Uma delas é a capacidade de ajudar as pessoas que estão passando por necessidade. Muita capacidade de ajudar. Então, apesar de às vezes eles não me verem hoje, lá na minha cidade, não me verem como irmão, eu os considero irmãos, sem nenhum problema. Mas os que eram da igreja se afastaram, não falaram mais comigo, nem com meus pais, totalmente. Mas a igreja tem muitas coisas que são muito boas. Mas, como eu sempre digo, a igreja nem sempre é aquilo que ela deveria ser biblicamente. Exemplo disso é a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia. E a gente pensa que às vezes está longe da gente, mas às vezes a gente mesmo está fazendo isso. A gente pensa que sempre é a igreja do outro que é o problema. E às vezes somos nós. Alguém disse assim, existe uma igreja que é boa, até a gente entrar nela. E a gente começa a estragar a igreja. Então, todas as comunidades, as igrejas, as denominações, elas têm suas coisas boas, seus pontos positivos, pontos negativos. E eu não sei como é que Jesus consegue tratar com tudo isso, mas Ele é Deus e Ele consegue. Ele consegue trabalhar com tudo isso.
Para algumas, ele faz o que ele fez com a igreja de Laodiceia e fala: eu vou te vomitar. Mas para outras que estão lá teimando, ele usa alguém para dizer que eles são santificados, que é o que Paulo falou aos coríntios, aos santificados irmãos da igreja de Corinto. Então, é uma coisa que só Deus pode fazer, é complexo. Bom, eu quero trazer um assunto aqui. Ano passado eu falei sobre misericórdia. E ouvindo ontem o que o Alexandre falou aqui, eu achei bem interessante, porque toda igreja é missionária, mas do que eu vou falar hoje, a igreja pode se esquivar. Eu quero perguntar aqui para vocês, não precisam responder, mas só pense nisso. Qual é a marca da igreja hoje? A marca daquilo que você mais vê como sendo mais forte na igreja hoje? Qual é a marca? Se você pensar assim, minha igreja tem que ter isso hoje, pensando na visão de hoje, o que a igreja deveria ter? Qual é aquilo que hoje você olha para a mídia, nas redes sociais, e está estampado lá, que é forte na igreja hoje? E esse sucesso vem de quê? Por causa de o que é forte nessa igreja que parece que tem esse sucesso todo? É a liderança. A marca da igreja hoje é a liderança. Quando a gente pergunta sobre quem é o pastor da sua igreja, as pessoas querem ter gosto de falar quem é o pastor da igreja delas. Elas não gostam daquele pastor que não aparece. Então, quando coloca lá na igreja, então, o outdoor com o rosto do pastor, tem muitas aqui ali em Goiânia, em outras cidades também, as pessoas acham isso o máximo. Quando o pastor ele tem aquele pulso firme e ele é quem manda na igreja, a igreja enche e lota, porque a marca, desde o início do século XIX, final do século XVIII, a marca da igreja se tornou a liderança. Se vocês fizerem uma pesquisa sobre livros de liderança, vocês vão ver que no final do século XVIII e todo o século XIX foram escritos milhares de livros de liderança. Tem livros bons e tem livros que são horríveis. Mas tem milhares, porque essa é a marca da igreja da modernidade. Por isso as pessoas gostam de dizer, meu pastor é fulano de tal. E todo mundo diz, eu conheço. Porque essa é a marca. E mesmo quando se fala, às vezes, em missionários, tem prazer em dizer, aquele missionário é pastor e ele foi para o campo e fundou 50 igrejas. 60, 100, 200 igrejas. Porque é a marca. Bom, se a gente voltar um pouco mais aí no período da Idade Média, e a gente perguntasse para a Idade Média qual era a característica da Idade Média, vocês sabem me dizer qual seria a característica da Idade Média? Não, a característica de caráter, uma característica de caráter da Idade Média. A Igreja Católica, toda a Idade Média, como? Mártir é uma palavra que se encaixa nisso, mas é a palavra abnegação. A igreja da Idade Média, a característica dela é a abnegação. A gente vai ver isso quando, desde Santo Agostinho, que está um pouquinho antes da Idade Média, mas outros homens e mulheres que fundaram principalmente aqueles mosteiros, e eles fugiam da realidade da Igreja Católica, porque eles viam que a Igreja Católica tinha muita coisa que tirava, às vezes, a abnegação que eles queriam viver, e eles... alguns eram até ricos, eles abandonavam toda a sua riqueza, iam para mosteiros. Um exemplo é o São Francisco de Assis.
E nós vemos isso na vida de Lutero. Lutero, que tinha tudo para ser um doutor em várias outras coisas, mas se tornou monge. E a marca distintiva da igreja de todo o período da Idade Média, sejam dos católicos ou do início dos protestantes, era a abnegação. Mas se a gente voltar mais ainda e questionar qual era a marca da igreja primitiva, e a gente fala em igreja primitiva achando que ela é modelo, mas a gente tem que tomar cuidado às vezes com isso. Mas se a gente voltar lá, qual era a marca da igreja inicial? Eu vou chamá-la de igreja inicial. Qual era a marca dela? A marca de caráter, o quê? O amor. O amor, uma palavra tão batida, mas essa era a marca da igreja primitiva. E o tema desse estudo aqui é sola caritas. O amor ágape, esquecido ou abandonado. A gente fala tanto de amor, canta tanto de amor, e a gente, na verdade, abandonou isso. A Igreja Reformada fez 5 solas. São o quê? A sola escritura, sola gratia, sola fidei, que é só a fé. Qual é a outra? Sola glória. E qual é a última? O que é? Tem mais uma. Só Deus. Não é? É solo Deus? É? Não, não é não. Qual que é? Solo Cristo. Mas ela não fala de amor. As 5 solas, elas abandonaram a sola caritas, que é só o amor. Simplesmente não faz parte da reforma. Porque o movimento da reforma nasce exatamente naquele momento da igreja que passava por uma ideia de abnegação. É por isso que Martinho Lutero disse assim: se possível a paz, mas a verdade a qualquer preço, a qualquer custo. Por isso que a igreja brigou, matou gente por causa da verdade que eles acreditavam que era verdade, sem, muitas vezes, amor nenhum. Mulheres que criaram remédios foram queimadas como bruxas, só porque faziam remédios em casa, chás, garrafadas e muitas outras coisas. Tanto que hoje, quando fala em garrafada, tem crente que tem até medo, sendo que é só raízes. Mas a igreja matou gente por causa disso, porque a verdade a qualquer custo, porque só o amor foi esquecido. E quando a gente fala de amor, a palavra que a gente vai usar mais aqui é a palavra ágape, porque a gente fala de amor e na nossa cabeça moderna a gente se esquiva disso. Apesar de a gente cantar e usar tanto no dia a dia, a gente se esquiva de amor quando fala em Deus, quando fala nas Escrituras, porque é uma palavra que a gente está enraizada em nós, que parece que perdeu o sentido. Você liga, vai assistir qualquer filme, está lá falando de amor do início ao fim. Vai assistir uma série falando de amor. E aí a gente não sabe o que fazer com essa palavra, porque a gente não entende mais ela. É por isso que o nosso objetivo aqui hoje é redescobrir o significado do amor, do ágape, e entender como ele nos molda, ou como ele molda o nosso relacionamento com Deus. E nós vamos aqui mostrar que o amor ágape não é apenas uma emoção, um conceito abstrato, mas é algo concreto, algo que faz parte da raiz da igreja,
da igreja que eu chamei aqui de igreja inicial. E que desde aquela época esse amor também foi deturpado algumas vezes. Mas nós vamos entender que a vontade de Deus nunca foi outra, senão que nós vivêssemos o ágape. O que é o ágape? Bom, a gente fala em ágape, e o que vem na nossa cabeça? Qual a primeira palavra que vem na sua cabeça? Quando nós falamos em amor, ágape. Amar todos, sacrificial, verdadeiro, incondicional. Então, quando a gente fala de amor ágape, vem esses outros sinônimos aí, ou melhor, esses outros adjetivos aí do amor na nossa mente. E a realidade é que a Bíblia vai muito além quando ela quer falar do amor ágape. Porque vamos ler lá em Mateus 22, 37 a 39. Mateus 22, 37 a 39. Mas antes de ler, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Como é que era o relacionamento? Como é que Deus era visto no Antigo Testamento? Como é que era Deus no Antigo Testamento, a visão das pessoas quando falavam de Deus? Deus era o quê? Hã? Que falou aí? Não, Deus era... Não. No Antigo Testamento, Deus era visto de uma maneira muito elevada e distante de nós. Ele era santo. E qual que era a base do relacionamento do ser humano com Deus? Era a lei. A lei era a base do relacionamento do ser humano com Deus. Deus era santo, justo, e a base para o homem se relacionar com ele era a lei dura e seca. A lei gravada em tábuas de pedra. Essa era a base do relacionamento do ser humano com Deus. Quando você perguntava e pergunta até hoje para qualquer judeu, e pergunta para ele o que Deus é, ele vai dizer que Deus é santo. E é por isso, é a base para eles rejeitarem Jesus. Porque Jesus não veio dizendo, eu sou santo. Jesus não veio dizendo isso. Pelo contrário, Mateus 22, Mateus 22, 37 a 39 diz assim, Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Jesus aqui está fazendo algo que está conturbando a mente dos seus ouvintes. E olha o que ele vai continuar dizendo. Este é o primeiro e maior mandamento. Mas peraí, o maior mandamento não é... Qual que está lá em Êxodo capítulo 20? Não tomarás, Senhor, o nome do Senhor teu Deus em vão, não terá outros deuses diante. Mas não é isso que está lá? Mas Jesus está falando que o primeiro e maior mandamento é ame o Senhor. A palavra ágape aqui aparece. Ágape ao Senhor. E olha só, a versão de Bíblia que eu estou usando é a NVT. Versículo 39. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. E aí ele diz, toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. O que Jesus está fazendo aqui é tirar o foco da ideia de um relacionamento baseada na lei e mudando o foco para um relacionamento baseado no amor. No amor de Deus para o ser humano e do ser humano para com Deus e para com o próximo.
É isso que Jesus está fazendo. Jesus está tornando toda a dureza da lei em relacionamento, em amor. É isso que ele está fazendo. E na cabeça dos seus ouvintes, ou até interlocutores, porque eles não estavam apenas ouvindo, eles queriam pegar Jesus em alguma coisa. Na cabeça deles, nós temos que preservar a lei a qualquer custo. E é por isso que Jesus morreu. Não tinha nada contra Jesus. Paulo fala assim, se você, lá em Romanos capítulo 13, se você faz o bem, você não precisa ter medo das autoridades, porque elas são servos de Deus e elas não vão cumprir sobre você algo que não vai contra. Mas as autoridades são feitas por homens que seguem a lei e não o amor. E por isso que Paulo fala assim, siga o amor, porque contra o amor não existe lei. Não existe lei contra o amor. Porque a lei, ela simplesmente vem para determinar como se tem que agir. Mas o amor não vem para dizer como você tem que agir. O amor vem para mostrar que você precisa se relacionar. Não é apenas não matarás. Não matar o seu irmão é muito ignóbil, muito ignorante, muito frágil. É amar. Não matar é frágil, não matar é algo que você não precisa manter relacionamento algum com seu irmão. Não é só não adulterarás. Não é só não dar falso testemunho. É muito mais profundo do que isso. É uma realidade que precisa vir de Deus, passar por você e seguir para o seu irmão. Vir do seu irmão, passar por você e seguir para Deus. É uma questão relacional. É uma questão que precisa ser vivida, que precisa ser movida. É uma dinâmica. O ágape, ele é dinâmico. E é por isso que quando vocês dizem ele é sacrificial, ele não é só sacrificial. Ele é incondicional, ele não é só incondicional. Ele leva à sacrificialidade. Ele leva à incondicionalidade. Ele leva a isso. Mas ele não começa nisso. Porque a igreja da Idade Média, a maior parte dela, viveu esse amor abnegado, viveu esse amor sacrificial. Mas não começava no amor. Começava nas obras. E foi isso que os reformadores questionaram tanto. O problema é que está começando nas obras. Mas os reformadores foram lá e tentaram reformar. E continuou nas obras. Continuou nas obras. Continuou no sacrifício, continuou na incondicionalidade, não no amor, trazendo a isso. O amor, por si só, é algo que precisa ser entendido, sem ser adjetivado, sem eu começar a tentar inserir nele conteúdo. Eu tenho que tirar o conteúdo dele e ver como eu vivo isso. E é por isso, quando a gente vai lá, vai para esse texto de Jesus que ele acaba de falar aqui, ame o Senhor. É o imperativo, ame. Mas ela não é uma lei em que você é obrigado a amar. Porque ninguém consegue amar obrigado. Só se ama com quem se relaciona. Esse exemplo fica claro na parábola do samaritano. A parábola do samaritano, a gente trata ela muitas vezes de maneira seca. Mas um dia, um senhor que nunca fez teologia, a gente estava sentado conversando e ele me questionou sobre o samaritano. E ele falou, qual foi a boa ação do samaritano? Eu falei, ele chegou, viu um homem caído, dado como morto, pegou ele, levou e ajudou ele. Ele falou, não, a boa ação do samaritano foi que ele se tornou relacional, passou a ser relacional com aquele homem que estava caído. Passou a ter uma relação com ele. Ele pegou aquele homem, ajudou ele, cuidou das feridas dele, deixou ele lá e depois ele voltou
voltou para ver como ele estava. Existe uma relação. Não era só ajudar ele. Não era só dar. Era se doar. E a gente vai ver isso aqui quando Jesus diz: ame o Senhor. Eu preciso me doar a Deus. Não existe relacionamento sem autodoação. E quando ele diz: ame o próximo. Amar a Deus, eu tenho que amar a Deus com tudo que eu tenho. E eu vou amar a Deus mais do que eu me amo. Mas como ele diz para amar o próximo, ele diz: ame como a si mesmo. Porque como é que eu vou amar outro ser humano mais do que eu me amo? É humano. E aí isso é algo relacional. Vamos abrir lá em 1 João capítulo 8. Não, capítulo 4. 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículo 8. Bom, se a gente perguntasse para o judeu quem é Deus, eles diriam: ele é santo, ele é justo. Qual é a base do relacionamento com Deus? Eles diriam: é a lei. Mas João, depois de ter conhecido Jesus, se você ler as cartas de João, ele vai dizer que ele conheceu, que ele foi testemunha ocular de Jesus. Se alguém puder trazer uma água para mim, por favor. Ele vai dizer assim: amados, versículo 7, amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Não, o amor vem de Deus. Ele poderia ter parado por aí. Mas ele continua: quem ama é nascido de Deus. Quem ama nasce do próprio Deus. E conhece a Deus. E a palavra conhecer diz novamente algo relacionado a íntimo relacionamento. Inclusive a palavra conhecer, no Antigo Testamento, ela era usada no sentido de alguém que acabara de se casar, entre o homem e a mulher, e eles iam ter as suas primeiras relações, se conheciam. E João está dizendo: conhece a Deus. Passe a ter uma relação íntima com Deus. E ele poderia ter parado aí, mas ele continua, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A palavra amor que está tão batida, João está usando ela para dizer que Deus é amor. O conteúdo do amor que João está pregando, do ágape, é o próprio Deus. Não é a lei. Ele abandonou a ideia de Deus é santo, Deus é justo, como sendo a prioridade da sua vida. Nós não vamos encontrar João dizendo simplesmente dessa maneira: Deus é santo. Porque não é que ele não via Deus como santo, ele via Deus como santo. Mas ele não via mais um Deus distante, um Deus que criou e deixou aqui. Ele via um Deus que se relacionava. Obrigado. João passou a conhecer um Deus que se relacionava, e não só que se relacionava, mas que deu início a esse relacionamento. E algo que passava pela minha cabeça muitas vezes é: por que Deus não fez isso lá desde o Antigo Testamento? Porque o ser humano não estava pronto para esse relacionamento. A palavra de Deus, ela é conhecida como a revelação progressiva de Deus. Não é porque Deus precisava falar parte por parte, de séculos em séculos, de anos em anos. É porque o ser humano não poderia suportar toda a revelação de Deus. E Deus então foi criando relacionamento aos poucos com o ser humano. E João é o ápice do conhecimento, do relacionamento, do entendimento desse relacionamento, quando ele diz: Deus é amor, Deus é ágape.
ela era esvaziada de significado para o grego. Os gregos nem se importavam muito com ela. Se a gente fizer uma leitura em textos de filósofos e estudiosos antigos, a gente dificilmente vai achar essa palavra. Mas ela existia. Quando ela era usada? Quando ela era usada? Da mãe para o filho, do pai, do esposo para a esposa, mas em sentidos bem restritos. Quando tinha um casalzinho de idoso, que o Eros parecia não fazer mais efeito, eles usavam ágape. Era por aí. Então, quando a fé cristã começou a entender que o Eros e nem o Filéu conseguiam conter tudo aquilo que Jesus estava fazendo, eles pegaram a palavra ágape e ressignificaram ela. E encheram ela do sentido cristão. E eles chegaram ao ponto, então, de dizer com João: Deus é amor, Deus é ágape, Deus é a representação daquilo que quem não conhece a Cristo não consegue expressar. E é por isso que nós pegamos essa palavra e enchemos ela de conteúdo da fé. O conteúdo que só Deus pode preencher. E é por isso que as palavras de Jesus que foram faladas em aramaico foram traduzidas, quando ele falou amor, por ágape. Porque quem escreveu... Você falou que a revelação de Deus, né, na palavra é progressiva e que o povo, né, de Israel, o povo no Antigo Testamento não podia receber tudo, e isso só foi acontecer no Novo Testamento. Mas também tem o fato da encarnação, né? A encarnação de Cristo é a personificação desse amor que quem viveu antes da encarnação não tinha ideia, eles sabiam pela fé que ia acontecer, né? Mas aí vem a encarnação, é o amor de Deus encarnado e é conhecido na pessoa de Jesus. E aí vem João, que andou com ele, provou isso, viu, testificou, e aí ele vem e fala isso que nós lemos lá em 1 João, né, 4. Então tem essa questão que o povo que viveu antes da encarnação se relacionava com Deus Santo, mas o povo que viveu depois da encarnação transforma essa relação em amor e na pessoa de Cristo. Sim. João 3,16. O amor de Deus é manifestado em Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu vou ler aqui nessa minha versão, João 3,16, eu tinha marcado aqui. João. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo, como diz João lá no capítulo 1, é o Verbo de Deus, é a própria revelação de Deus encarnada. Deus amou o mundo de uma maneira tão inexplicável e imensurável, que ele deu o seu Filho. E a gente, quando lê aqui, a gente só pensa Jesus morrendo. Mas a gente tem que entender que isso aqui foi falado antes de Jesus morrer. Dar o Filho era só mandar ele, manifestá-lo em nossa história, tornar essa história a eternidade também, fazer com que a nossa história não fosse mais nossa história, mas a manifestação
do Filho de Deus. Por isso que nós, sejamos levados ou não pelo Espírito, tornamos, pelo menos a maior parte do mundo, como antes e depois de Cristo. Querendo ou não, nós separamos a época antes de Jesus. E apesar de muitos usarem isso como simples marca no calendário, isso tem uma representatividade relacional, porque é a partir de quando Deus dá o Filho, quando nós temos noção ou percepção de que nós recebemos o Filho, e não é quando eu vou lá na frente e aceito Jesus. Quando nós temos essa percepção de que o Filho nos foi dado, desde a eternidade, Paulo diz que Jesus foi morto na eternidade. Ele estava derramando o seu sangue na eternidade. Quando isso é estabelecido para nós na história, isso muda a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus. E por que nós ignoramos tanto o ágape? Por que a marca da nossa igreja na modernidade é liderança? Por que há 1000 e tantos anos que a igreja da Idade Média viveu, a marca da igreja era abnegação? Por que só a igreja inicial, em alguns momentos, conseguiu viver o amor em toda a sua plenitude? O amor de Deus foi dado. Deus amou o mundo e Ele deu Jesus. E quando Ele deu Jesus, Ele nos deu com Ele o ágape, porque Deus é amor. E quando Ele nos dá o amor, quando Ele nos revela o amor, quando Ele nos torna passíveis de compreender, porque essa atitude nossa de compreender, ela é passiva. Mas quando nós compreendemos, ou recebemos, ou nos tornamos relacionáveis com Deus, aí nós podemos ter uma atitude dinâmica, de viver o amor, de viver o ágape, de viver a mesma coisa que Jesus viveu, de ter em nós Deus, e um Deus que age em nós por meio do amor. Um amor que vai se levar a mim e a você à sacrificialidade. Um amor que vai levar a mim e a você à incondicionalidade para com o outro. Um amor que vai levar eu e você a centrar o bem na necessidade do outro. E não na minha. Porque é muito simples. Eu escolho ser missionário, mas eu vou para o campo porque eu estou me satisfazendo. Eu estou me satisfazendo. Não, porque eu tenho que cumprir o chamado de Deus. Cumprir o chamado de Deus é algo muito vazio, se ele não estiver preenchido pelo amor, porque é o amor que preenche o nosso chamado. Quando você está lá no campo, você quer ser conhecido como? Como uma boa liderança? O fulano é um ótimo líder. Se perguntarem às pessoas lá do campo como eles te veem, eles vão dizer, é um ótimo líder. Não, é um exemplo de abnegação, deixou tudo o que tinha e veio para cá sofrer com a gente. Ou ele vai dizer, fulano me ama. Fulano me ama. Se as pessoas do campo forem capazes de dizer isso por mim e por você, a gente entendeu o amor. A gente está vivendo o amor. Mas hoje eu fico questionando, será que a gente está vivendo isso? Eu estou numa luta com Deus. Porque eu vejo assim, não é para ir para a Índia, não. A luta para ir para a Índia eu já entendi, eu vou, não é esse o problema. A luta com Deus é, eu não quero ir se não for para amar. Eu me capacitei, mas eu vou lá. Para quê? Para dar alguma coisa para aquelas pessoas, para eu me sentir bem, para eu me encher de dopamina, de sei lá o quê, tantas coisas que o meu organismo
enche de cima para baixo, de baixo para cima. Ou eu vou lá porque eu amo. E eu estou nessa luta com Deus porque eu vejo que Deus me deu inteligência, Deus me deu capacidade, Deus me deu forças, Deus me deu muita coisa. Mas eu estou questionando a mim mesmo se eu estou amando. Se eu vou lá amar aquelas crianças. Uma coisa que eu ouvi nesse período todo aí, desde quando meu filho foi diagnosticado com autismo, é: as pessoas não amam o seu filho, ela ama o filho delas. Isso me dói, uma capacidade tão grande, toda vez que eu escuto as pessoas dizendo isso. E ninguém é obrigado a amar meu filho. Mas eu não amo meu filho porque eu sou obrigado. E eu tenho que amar os filhos dos outros. E os outros deveriam amar o meu filho. Mas a gente não... A nossa época está odiando crianças. A gente entra na internet e vê as pessoas fazendo cada comentário absurdo. Porque a criança chorou, porque eu não suporto criança chorando no voo. Porque eu não suporto criança chorando no restaurante. Exatamente. Você não vai para Moçambique para amar aquele povo quando chegar lá. Você tem que ir para Moçambique porque você já ama esse povo aqui. Tem missionário que pensa que só vai começar a amar quando chegar no campo. Ele tem que amar antes, porque se ele não amar antes, ele não vai. Sim. Tem um teólogo que diz assim: põe o teu coração na seara e todo o teu corpo acompanha. Se a gente não amar agora, a gente não vai amar lá de jeito nenhum. Nunca. Porque, na verdade, lá é muito mais fácil eu não amar. Conversando com os missionários que estão lá na Índia, e eles me disseram uma coisa assim: tem missionário aqui que eles vão no culto, faz o trabalho deles, depois volta para casa e não conversa com mais ninguém. Eles odeiam esse povo. E assim, ela falou numa naturalidade tão grande e disse assim: mas é assim mesmo. Tem gente que tem um chamado assim. Não tem, não tem. Ninguém tem chamado, usúria. Ninguém tem chamado assim. Se eu vou lá para odiar aquele povo, isso não é chamado, isso é prisão. Eu estou pior do que o pessoal da Idade Média. Porque Francisco de Assis deixou tudo que ele tinha, mas ele sentia prazer de estar com os mendigos na rua. Ele sentia prazer. Então não faz sentido se eu não me relacionar com o outro. Porque o amor, ele faz isso. Deus se relaciona comigo. Eu me relaciono comigo e eu me relaciono com o outro. E então o outro se relaciona comigo e eu me relaciono com ele. E eu e ele nos relacionamos com Deus. E é por isso que o amor, ele é sempre como se fosse um nó. O amor é nós, somos nós. E não eu. Não sou eu amando, somos nós nos amando. Somos nós nos amando em Deus. E é Deus nos amando e nos levando a amar uns aos outros. Isso é o amor. E é por isso que o amor me leva à sacrificialidade. Ele vai me levar para lá. Ele pode me levar à abnegação. Ele pode me levar à liderança. Mas ele não começa lá. Como eu ouvi várias vezes na minha pequena caminhada de fé. Eu sou pastor, mas quando eu estou lá na frente, quando eu vou na casa das pessoas, eu visto um personagem. Não foi uma nem duas vezes que eu ouvi. Porque eu dizia, quando eu falava, não, eu não consigo ser pastor como as outras pessoas. Antes de descobrir o meu diagnóstico de autismo, eu falava, eu não consigo porque eu não consigo falar com muita gente de uma vez. Eu consigo falar com uma pessoa de cada vez. Então, o Labiano falou que eu vou tentar fugir. Não, se for só 1, 2, eu vou dar conta. Agora, se tiver 5, 6, eu não consigo.
As pessoas pensam assim, o Paulo, por que ele não consegue fazer isso? Eu não participava muito antes do social que tinha nos acampamentos. Eu não conseguia, eu nem sabia o que eu tinha. E as pessoas me taxavam como snob, um monte de coisa. Mas eu não conseguia. Quando eu tinha 11 anos, teve um evento na escola de torta na cara. E eu tinha muita vontade de participar de torta na cara. Pelo contrário, eu achava que eu ia dar torta em todo mundo. Eu queria dar torta em todo mundo, porque eu era muito inteligente na escola. Mas não conversava com ninguém mesmo, zero. Talvez fale assim, não, ele está sendo exagerado. Não, era zero. Na hora do intervalo, eu ficava na porta da sala esperando o sinal bater para ser o primeiro a entrar de volta. Quando terminava a aula, eu ficava na porta. Eu não conseguia relacionar com ninguém socialmente. E quando teve essa torta na cara, todo mundo queria eu no grupo deles. Ninguém conversava comigo, mas todo mundo queria no grupo deles. Eles disputaram a mim. Mas quando eu fui participar, eu não consegui acertar nenhuma. Eu levei todas as 5 tortadas. Eu lembro até hoje, 5 tortadas. Não consegui, porque eu simplesmente não conseguia falar. O meu cérebro não conseguia funcionar. Não conseguia. E por que eu estou falando isso? Porque se fosse por mim, eu não seria nada disso. Mas Deus me chamou lá de trás. E eu me vejo, às vezes, como muito insignificante. Hoje, isso já foi um complexo de inferioridade muito grande. Hoje não é mais. Mas eu reconheço a minha insignificância e a grandeza de Deus através de mim. E o quanto Deus quiser agir através de mim, é Ele que vai agir. Porque é só o amor dEle. Mas eu falo para Deus todo dia, desde quando eu comecei a entender isso aqui. Não me deixe fazer se eu não amar. Porque a minha vontade é, às vezes, querer fazer sem amar. Mas eu sei que se eu for fazer sem amar, vai ser mais uma torta na cara. Vai ser mais um. E eu não quero isso. Se eu for para a Índia sem amar, vai ser mais uma torta na cara. Não vou. Se chegar em 2026 e eu não amar mais essas pessoas do que já está nascendo no meu coração, eu não vou. Exatamente. Ele não vai, eu não quero, ele não vai deixar, porque não sou eu que tenho que aparecer, é o amor dele. Porque Deus é amor. E é o amor dele que nos leva ao sacrifício e não o contrário. É o amor dele que nos leva à incondicionalidade e não ao contrário. E o amor é demonstrado, como diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, em todo o texto de Romanos, principalmente no capítulo 6 e 7, ele diz que a lei, ela nos leva à morte. Porque o único propósito da lei é mostrar para mim e para você que eu e você estamos definitivamente errados, mortos, sem solução. Quando a Bíblia diz não matarás, e Jesus vem e diz assim, se você no seu coração odiar o seu irmão, você já é assassino. Jesus mostra que a lei é muito maior do que a gente pensa.
Mas Paulo está mostrando aqui que pelo amor de Deus, nós somos reconciliados, nós somos trazidos ao relacionamento. E para quê? Para reconhecermos que não é por meio da lei que nós vamos fazer qualquer coisa, mas é pelo amor que Deus nos amou primeiro. Vamos ser mais rápido um pouco, viu? A questão é que se as nossas relações, se os nossos movimentos, se as nossas missões, se tudo que a gente faz é por amor, só vai aparecer Cristo. Quando a gente desobedece, não amamos, tudo que a gente faz só aparece a gente. E é aí que está a essência da coisa. Né? Agora, qual dos dois é o mais fácil? Não amar. E aí, quando não se ama, só aparece a nossa cara. Por isso que a igreja é o que é. A igreja está cheia de gente que não ama. Qual é a cara que aparece na igreja? De Cristo? Não, a nossa. Por isso que as igrejas são o que são. Quer mudar uma igreja e fazer Cristo aparecer naquela igreja? Ame. E aí ele vai começar a ser visto. Quer que Cristo apareça em Moçambique, na Índia? Ame aquele povo. E o povo vai ver em nós a imagem de Cristo. Que hora que é o intervalo? Agora? Pois é, estou... Gente, a gente vai ter que ir até depois do almoço, hein? Não, estou brincando. Vamos lá então, o intervalo. Eu não falei, pessoal, eu não falei ali, tem alguns livros usados que eu trouxe, de teologia, de missões, e eu estou vendendo eles bem mais em conta. É porque eu fiquei com os livros que a gente chama de livros de referência, que são dicionários, teologia sistemática, todos esses. E os livros que a gente lê uma, duas vezes e já entende bem do assunto, eu também tenho, a maioria desses livros eu tenho eles aqui. Então eu estou vendendo eles. Quem quiser comprar, eu estou vendendo de 5, 10 e 15 reais. Tá? Vamos lá então? Estou ouvindo o burburinho ainda. Só um pouquinho aqui. Bom, quando a gente fala da igreja lá, dos primeiros discípulos, da igreja que muita gente chama de igreja primitiva, a igreja que tem as raízes do Evangelho, a igreja que tem os apóstolos que conheceram Jesus, eles davam tanto sentido ao ágape que eles criaram um momento que foi conhecido historicamente como festa ágape. A gente vê isso aqui em Atos capítulo 2, Atos 2, versículo 42 ao 47, a gente vê uma descrição do que era esse momento que a igreja chamou de festa do amor. E isso foi muito mal interpretado por aqueles que não faziam parte do reino de Deus. Atos 2, 42 a 47 diz assim: todos se dedicavam de coração. Vejam só isso aqui, Lucas escreve ou descreve como era o sentimento, a participação de uns com os outros nesse momento que foi conhecido como festa ágape.
todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus, desfrutando a simpatia do povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Bom, todo o trabalho que a gente faz de evangelismo, eu nem gosto dessa palavra evangelismo, eu prefiro evangelização. Todo o trabalho que a gente faz de evangelização, todo o trabalho que a gente faz de ensino, todo o trabalho que a gente faz esse acampamento, tudo que a gente faz que seja antes do amor, perde o sentido. E é por isso que essa comunhão que eles viviam foi chamada de festa do amor. Porque a base para eles começarem a fazer tudo isso que a gente vê aqui era o amor de Deus manifestado neles e através deles. Então eles não partiam para reunir para fazer isso. Eles se reuniam porque eles tinham recebido o amor de Deus. Todos se dedicavam de coração. É aqui que começa o ponto. Todos se dedicavam de coração. E acho interessante que a gente olha para Atos capítulo 2 e a gente olha assim, as pessoas eles distribuíam os bens deles. A gente pega essa parte como sendo uma das principais aqui. E eles ouviam o ensino dos apóstolos. A primeira coisa que a gente pensa é em dinheiro, que está no versículo 45. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. A gente vê aqui que a igreja fazia isso e pensa que isso é a base do amor, mas não é. Eles faziam isso porque eles amavam. Mas se a gente ler o versículo 44, a gente vai encontrar algo que é muito maior do que dinheiro. Olha o versículo 44, diz assim, os que criam se reuniam num só lugar. Os que criam se reuniam num só lugar. Tem duas coisas aqui, criam e reuniam. Quem crê, reúne. Não tem jeito. Quem crê, reúne. Quem não reúne, não crê. Então, surgiu aí o movimento dos desigrejados. Muita gente não entende direito os movimentos dos desigrejados. Tem desigrejado que não quer ir na igreja mesmo, não quer participar de nada. Mas tem desigrejado que se reúne com um monte de gente todo dia, às vezes. Ele só não vai mais participar da igreja, instituição como está, porque está um problema sério. Mas se a base tanto da igreja instituição quanto desses que ela chama de desigrejados não for o amor, não existe reunião que consiga prevalecer. A fé, ela nos leva ao amor. E o amor, com fé, nos leva à reunião. É um ciclo virtuoso. Uma coisa vai levando a outra, mas ela tem início no amor e na fé. Paulo fala que das três coisas o amor é o maior, porque Deus é amor. Então, se a gente faz tudo isso que eles estão fazendo aqui, mas não tiver como base o amor, que é a festa do amor que eles chamavam, não faz sentido. E, como eu disse aqui, eles compartilhavam tudo que possuíam. E tudo que possuíam não é dinheiro, não são bens, porque os bens e o dinheiro estão no versículo 45. O que eles compartilhavam então? Que está no versículo 44. Tiago, que era uma marca dessas reuniões, Tiago diz assim, quando vocês se reunirem e tiver alguém enfermo, chame os presbíteros ou os anciãos para orar, colocar óleo. E a gente trouxe o óleo para uma mentalidade mística, de que o óleo tem algum poder.
Mas a realidade é porque aquele pessoal daquela época não tinha remédio. E eles usavam óleo e vinho como remédio. E quando eles se reuniam, eles levavam o óleo pensando na enfermidade que o irmão podia ter. E eles se importavam tanto que o irmão podia ter uma enfermidade, que eles se preocupavam em levar o óleo para aqueles que eram os anciãos pudessem ir lá e tratar as feridas como o samaritano tratou as feridas daquele homem que estava caído. A marca da reunião é que eles pensavam antes da reunião como eles poderiam amar os seus irmãos. Não é como eles poderiam servir melhor a Deus, como eles poderiam cantar melhor, como eles poderiam pregar melhor, mas como eles poderiam expressar o amor que Deus expressou por eles na vida do outro. E Tiago fala mais. Ele fala assim: se alguém tem pecado, confesse o seu pecado para o seu irmão. Para ser perdoado? Não, para ser curado. Os sentimentos, as emoções, as fraquezas, as fragilidades, eles levavam isso a público. Até o século III, a igreja ainda tinha reuniões em que as pessoas confessavam os seus pecados publicamente uns aos outros, sem nenhum questionamento dos outros. Meu Deus, misericórdia, o irmão fez isso. Porque ele levava o seu pecado ao público para ser sarado. Ele estava falando, mas o irmão fez isso, o pastor fez isso. Eles não faziam isso. Claro, se alguém me perguntar assim, você acha que a festa ágape deveria voltar hoje? Não deveria. A gente não tem que chamar de festa ágape porque não era a intenção deles. Porque se a gente fizer, a gente vai fazer a mesma coisa que a igreja de Corinto fez. A igreja de Corinto deturpou a festa ágape. Lê o texto de Corinto, Paulo fala assim: quando vocês se reúnem para vergonha. Vocês deturparam a festa ágape. E Tiago está mostrando o que esses irmãos faziam quando estavam reunidos. Eles pensavam nas enfermidades, eles pensavam na necessidade, na fome que o outro estava sentindo. Por isso eles levavam comida para comer uns com os outros. Eles levavam vinho para eles beberem uns com os outros, para saciar a dor no estômago, para curar outra enfermidade. Eles se preocupavam em como o irmão que eles não viram ainda naquele dia estaria se sentindo. E eles iam atentos para ouvir a dor do outro. E aí todo mundo começava a dizer: olha, eu estou me sentindo assim, eu não estou me sentindo bem. E a gente vê isso hoje. O que as pessoas fazem hoje? Não quero tirar o serviço da Roseli, não. Mas se a igreja vivesse isso, os psicólogos trabalhariam menos. Se a igreja vivesse isso, os psicólogos teriam menos trabalho, porque ninguém ia condenar. Exatamente. A festa ágape era um momento em que as pessoas compartilhavam tudo o que tinham. É o que Lucas está dizendo aqui: compartilhavam tudo o que possuíam, seja bom ou ruim. Não é dinheiro antes, é tudo que eles tinham. Por isso que eu digo, a gente vai para missões, a gente precisa de dinheiro, mas antes a gente precisa das pessoas. Se não tiver pessoas de carne e osso e sangue, a gente não faz missões. As pessoas aqui, as pessoas de lá, a gente, tudo é pessoa, tudo é humano. E Jesus, quando ele veio, ele se tornou exatamente isso: humano, demasiado humano. Tem um filósofo que ele escreveu um livro, Humano, Demasiado Humano, dizendo que o ser humano tem que explorar a sua humanidade na sua mais íntima, nos seus mais íntimos desejos. Ele não sabe o que é ser humano. Quem foi humano, demasiado humano, foi Jesus. Foi humano 100%, total. Sem pecado, porque o humano que Deus planejou foi para não ter pecado.
Foi para viver a totalidade do amor de Deus. Não foi para ser redarguido com a lei, mas para ser levado pela justiça e pela beleza do amor pelo Espírito Santo. E é isso que essas festas no início, que não eram eles que ficavam chamando assim, era assim que a igreja era. E é assim que a igreja deve ser. Esse amor, esse ágape, ele era contracultural. Ele era tão contracultural porque os romanos, os gregos, a ideia dos romanos era uma ideia hierarquizada e individualista. Eles prezavam o papel dos grandes líderes. Algo a ver com a igreja de hoje ou nada a ver? Os romanos prezavam o papel dos grandes líderes. E Jesus, quando chamou os discípulos, ele falou assim: vocês não devem ser como os líderes ou como os governos das nações que querem subjugar os outros. Antes, aquele que quer liderar, seja servo de todos. E a base do servir é o amor. Servir sem amor é o que a gente faz muitas vezes no nosso trabalho. A gente acorda de manhã sem querer acordar, vai trabalhar porque precisa trabalhar, mas a gente amar as pessoas lá no trabalho, amar as pessoas em cada oportunidade que a gente tem na vida, é isso que nos torna tão semelhantes a Cristo e nos torna mais humanos como Cristo quer que nós sejamos. Nos torna humanos integrais e não apenas superficiais, que acorda, trabalha e dorme. Acorda, trabalha e dorme. Isso era a ideia dos romanos. E que o ágape era contracultural a isso. E foi por isso que a igreja naquele primeiro século cresceu assim imensamente. É o que a gente lê aqui no final. E o Espírito Santo ia acrescentando os que iam sendo salvos dia a dia, todos os dias. Não era o movimento de evangelização ou de evangelismo. Não fizeram evangelismo em massa. Não foi só por causa do sermão de Pedro. Não foi só por ele. Os grandes avivalistas amam o sermão de Pedro. Mas não foi o sermão de Pedro que acrescentou. Lucas está dizendo aqui que as pessoas iam sendo acrescentadas por causa disso aqui. Porque ser acrescentado não é encher um templo. Ser acrescentado é fazer parte do corpo. E fazer parte do corpo é viver a integralidade do amor. E viver a integralidade do amor é entender que é para isso que Cristo nos chamou. Não existe meio termo. Não existem outros caminhos. Só existe esse caminho. Não existe outra possibilidade. E quando nós entendemos isso, nós vamos expressar algo que vai totalmente contrário a tudo aquilo que o dia a dia está pregando, que o contexto está pregando, que direita ou esquerda estão pregando aí na política. Não existe governo que viva o amor da fé cristã, não existe. A gente tem que parar de idealizar políticos. A gente tem que parar de idealizar tudo isso. E tem que parar de achar que o mundo vai amar como só a igreja pode amar. E por que a gente não está amando? O ágape, ele não era um conceito popular entre os... Eu já falei, né, que ele não era um conceito popular entre os filósofos. Quer ver? Você acorda cedo e vai trabalhar por causa do Eros. Sabia disso? O Eros, ou como o Freud chama, né, a libido, é o que faz a nossa vida ser apaixonada por muitas coisas. Talvez eu não goste do trabalho, mas eu gosto do salário no fim do mês. Isso é algo apaixonante. O filéu, sabe por que você briga tanto com a sua família e continua com ela? Por causa do filéu.
Os filósofos amavam o Eros. Quando você lê Platão e Aristóteles, eles amavam o Eros. Mas quando os cristãos começam a falar de ágape, eles começaram a deturpar tudo. Não pode ser. Como é que um homem pode amar tanto outro homem? Isso só pode ser homossexualismo. Essa é a patente, né, do amor. Amor é um assunto que só poderia ser discutido, entendido em toda a história humana por meio da igreja, por meio do povo de Deus. Mas o povo de Deus pisou tanto no tomate, bagunçou tanto isso, que o mundo de forma astuta, começou a relativizar o amor, para dizer assim, olha, existe outras possibilidades. E o grande discurso agora que o mundo tenta para confundir é: o que importa é o amor. Quem ama está certo. E aí eles estão querendo mostrar que fora da igreja há amor. Fora do evangelho há outras expressões de amor. E se tem amor, está tudo legitimado. Tudo. E o povo de Deus está caindo nesse engodo. O povo está pensando que realmente tem gente que ama que não é de Deus. Mas está amando. Engodo. Né? Então isso chama relativizar o que não é para ser relativizado. Né? E tem muito crente enganado aí. Acho que até aqui dentro mesmo, nessa manhã aqui, tá. Eles começaram a criar muitas histórias sobre os cristãos. Uma de que... Sim. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Deus salva através de Cristo, mas o amor não é Jesus. Amor não salva. Eles começaram a criar histórias de que os cristãos eram canibais, que comiam o corpo de gente morta. Porque eles falavam que comiam o corpo de Cristo. Eles começaram a criar essas histórias. Sabe o que os cristãos faziam? Expressando seu amor não só dentro do que a gente chama de igreja, mas em toda a sociedade. Era comum, no meio romano, como eles prezavam a força, a virtude romana, a beleza, era comum eles pegarem os idosos e jogar no mato para morrerem lá. E idoso, naquela época, tinha 50 anos, 40 anos, já era idoso. A gente está pensando em idosos de 80. A gente está pensando em idosos de 80. Não, eram pessoas de 40, 50 anos. Eles pegavam e jogavam no mato para virar comida. Para virar comida de animal. O que eles faziam com as crianças que nasciam com deficiência? Jogavam fora também para virar comida de animal. O que os cristãos passaram a fazer? Pegar todo mundo. O que os líderes de Roma começaram a dizer? Já pensou se esse povo tudo se revolta contra a gente? E aí começaram a inventar histórias. E Nero foi ao ápice dessa história, dizendo que os cristãos colocaram fogo em Roma. E aí vamos colocar fogo nos cristãos. Sabe por quê? Porque um amor inflama de tal maneira que incomoda a sociedade. O amor da igreja, do servo de Cristo, do que vive o reino de Deus, incomoda de tal maneira
que faz com que os outros queiram nos pôr fogo. E aconteceu isso com Policarpo, lá no século II. Policarpo viveu muito, 80 anos. Eu sirvo a Deus 80 anos. E ele nunca me fez mal nenhum. Quando eles disseram para ele negarem a Jesus. E ele disse, por que eu vou negá-lo se ele nunca me fez mal nenhum? Policarpo estava falando desse amor. Ele só fez bem para ele. E eles colocaram fogo em Policarpo e Policarpo cantando, louvando. Porque o que arde mais em nós não é o fogo que o mundo quer nos colocar, mas é o amor de Deus que está em nós. E é isso que os latinos chamaram de caritas. Porque a gente traduziu amor como amor. E na língua latina existe a palavra amor também. Mas os latinos não quiseram usar a palavra amor. E aí daí que veio o título do meu estudo. Sola caritas. Por que caritas? Porque a palavra que depois foi ser traduzida por caridade, naquela época simbolizava algo muito mais intenso. Os latinos entendiam que o que os cristãos estavam falando não cabia na palavra amor que eles usavam naquela época. E eles precisavam usar outra palavra. E eles usaram caritas. E a palavra carita, ela diz a respeito de um amor generoso e ativo. Não é algo que é estático. Era algo funcional, dinâmico, que agia de dentro. E o que agia dentro do cristão? O Espírito Santo. Não do cristão individual, da igreja. Era o Espírito Santo. E é ele que fazia com que esse amor se resplandecesse e tomasse e alagasse todos os meios por onde eles passavam. Isso foi comum até por volta do século III. Roma tentando de todo jeito destruir os cristãos. E aí, ao ponto de alguns dizerem assim que o sangue do cristão era semente, caía na terra e só aumentava. Aí o que a igreja fez? Eles querem aumentar? Então vamos fazer eles aumentarem. O que Roma fez? Agora a igreja é romana. E aí virou o cristianismo que a gente tem. A igreja agora é romana. E Roma é cristã. Roma é cristã. Roma, o centro do mundo da época, agora é cristão. Quais os povos não queriam seguir Roma? Todos queriam seguir Roma. Então foram todos se cristianizando. E cristianizar se tornou um ato colonizador. E é o que muita gente faz em missões. Nós temos muito mais colonizadores, por isso às vezes missionário, em alguns momentos da história, é tido como algo pejorativo, porque nós temos muito mais colonizadores do que pessoas que estão fazendo com que o reino de Deus avance. Pessoas que vão lá para Moçambique, pessoas que vão para a Índia, pessoas que vão para muitos outros lugares e não querem que o reino de Deus apareça, mas o que querem que apareça é a placa da sua igreja, é o líder da sua igreja. São os desejos que ele quer de impor as suas próprias verdades sobre aquele povo. Ele quer mudar aquele povo. Foi o que, quando os colonizadores vieram para o Brasil e trouxeram católicos, e depois alguns protestantes vieram bem depois, eles também colonizaram. E o que eles fizeram? Nos tornaram europeus. Queriam europeizar até os índios. Colônias. Por isso que, para onde nós vamos na Índia, Goa é colônia de Portugal. Toda cristianizada, um monte de igreja. No país que tem deuses por metro quadrado. Mas Goa é cristianizada. Mas a Caritas, ela não quer isso. A Caritas, ela perde o seu significado ao longo dos séculos, mas naquele momento ela tinha esse sentido ativo e generoso de se doar. E é isso que nós entendemos que é o amor ágape. E isso é expressado por Paulo em 1 Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Paulo fala assim, o que na Bíblia de vocês está escrito assim, no finalzinho do capítulo 12 está escrito,
eu faço vocês conhecerem um caminho sobremodo excelente. Eu gosto aqui da minha versão da Bíblia, porque o que é um caminho sobremodo excelente, se não exatamente isso aqui? Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Amar é um estilo de vida, é o estilo de vida que está em Cristo. É o único jeito de viver do cristão. Não existe outra maneira do cristão viver. Não existe. Eu sou cristão porque meu pai e minha mãe eram cristãos. Não, você tem que rever isso aí. Não é. Seu pai e sua mãe não transferem a fé cristã para você. Isso não existe. Você precisa conhecer pessoalmente o amor de Jesus e participar desse amor. O Brasil é uma nação cristã. Não é, porque a fé cristã não é nacional. A fé cristã é algo muito superior a isso. E ela se manifesta naqueles que estão em Cristo. E é através do amor. Então não tem como eu achar que porque a nossa cultura tem uma base cristianizada, que ela por si torna o Brasil um país de cristãos. Porque não torna. Os Estados Unidos não é um país de cristãos. Assim como países tomados pela religião muçulmana, não são países menos, como é que eu vou dizer, menos ou mais sem Deus do que o nosso país. É a mesma coisa. Mas aqui no Brasil pode-se pregar o evangelho. Que bom que pode. Mas não é isso que torna o país um país cristão. O país é um país, ou melhor,